Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Levítico como você nunca viu. Hoje, o capítulo 6. A Bíblia, ela nos apresenta desafios e a gente fica pensando e no final, e no final de muitos dias vem as respostas. Eu sou o professor da escola dominical, que nós conhecemos como escola sabatina. E o professor não sabe tudo, nem tem como, não é? Mas um tema que me deu um nó, assim, nos meus neurônios, foi a oferta rejeitada de Caim. Caim era o primogênito de Adão. Então chegou o dia em que os filhos de Adão foram oferecer ofertas a Deus. E Deus se agradou da oferta de Abel, que ofereceu um cordeiro. E Deus não se agradou da oferta de Caim, que ofereceu vegetais. Explicando essa lição, eu dizia que, em resumo, Deus rejeitou a oferta de Caim porque não fora o que ele tinha pedido. Ele pediu um cordeiro. Quase 100% da classe consentiu com esse pensamento, mas teve um que não compreendia, não aceitava, porque não tinha lógica. Por mais que eu tentasse, a pessoa não entendia. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não tenho argumentos, para convencer esse irmão. Aí, esses dias, conheci um mestre, por acaso, eu não fui atrás, porque o meu objetivo aqui não é explicar por A mais B como é que a Bíblia está dizendo, não. O meu objetivo aqui é muito mais simples. Tudo que eu quero é apresentar a você as impressões que a Bíblia Sagrada tem feito em mim. Porque a Bíblia não foi escrita para eruditos. Ela foi escrita para todo ser humano, no seu nível de compreensão. A pessoa não precisa nada, nem mesmo saber ler, porque, se for esse o caso, você pode ouvir a leitura. E eu estou com uma dificuldade para ler, então eu não estou mais lendo com a regularidade que eu li ano passado, mas graças a Deus existe aí a Bíblia em áudio e eu tenho ouvido regularmente, graças a Deus. Portanto, não precisamos de teólogos para nos ensinar a Bíblia. No passado,
o sacerdote era responsável por explanar a Bíblia. Então, hoje algumas pessoas ainda dizem que para discorrer sobre a Bíblia, você precisa ser um estudioso, um erudito, um teólogo. Então, se você é de outra profissão, você não pode ser autoridade em Bíblia. E Deus disse justamente o contrário. Ele disse: se você quer sabedoria, peça a Deus, que dá abundantemente. Então, Deus se revela na Bíblia. Quando a gente chega em textos difíceis, como esses que nós estamos lendo agora, Levítico, não é para nos confundir, é para mostrar que Deus é suficiente, Ele é autossuficiente, Deus é tudo. Então, se a gente leu uma coisa ou ouviu uma coisa, não compreendeu completamente, não é por isso eu vou descrer de tudo. Não. Então eu estava lendo os primeiros capítulos de Levítico e aí eu me deparei com a situação das ofertas. Então existem dois tipos de ofertas: as ofertas queimadas. Essas ofertas eram ofertas pelo pecado. Então a pessoa pecou, ela oferecia um boi, um carneiro, uma pombinha, de acordo com suas possibilidades, de acordo com o seu bolso. Mas aí, no capítulo 6, o texto disse: se a pessoa for tão pobre a ponto de não poder oferecer uma pombinha, então nesse caso, bom dia, nesse caso você pode oferecer uma porção de farinha, a sua melhor farinha. É interessante que a Bíblia diz que só o sangue pode remir os pecados, não é? Porque o sacrifício oferecido no templo eram representativos de Cristo, do sangue de Cristo. Mas então, por que Deus aceitaria a farinha? Farinha não tem sangue. Estive pensando, e aí eu voltei na oferta de Caim, o primogênito de Adão. Eu estava conversando com um amigo meu, mestre em Bíblia, e então ele me elucidou esse tema. Ele disse: o problema da oferta de Caim não estava na oferta, que era boa. Afinal, ele ofereceu o melhor da sua plantação. Assim como Abel tinha oferecido o melhor da sua criação. Mas Deus não rejeitou a oferta. Deus rejeitou o ofertante. Era essa nuance que eu não tinha captado no texto. E talvez por isso eu não tenha conseguido convencer um de meus alunos na classe. Mas tudo bem. O entendimento, ele é como o dia. Pode ver, o dia já está amanhecendo. Ele
começa assim, meio lusco-fusco, depois vai clareando. Então agora eu posso dizer para você que Deus aceita a sua melhor oferta. Ele pede um boi. Mas se você não for criador de gado, você não tem aí na sua fazenda bois para oferecer a Deus, ele fala, tá tudo bem, não tem problema, oferece um cordeiro, um cabrito pro seu sítiozinho. Mas, Senhor, eu também não tenho cabritos, não tenho sítio. Aí Deus disse, tudo bem, você não tem recurso, oferece uma pombinha. Desculpa, tô meio com frio. Amanhã está amanhecendo, mas eu estou com frio. Então, voltando aqui. Mas, se por acaso você não puder oferecer uma pombinha, um pardal, a Bíblia não diz pardal, estou falando de pardal porque o pardal é menor que a pomba. E pardal, hoje nós somos citadinos, né, a pardais, olha, estou vendo ali, fio. Ou seja, Deus requer uma oferta que está abundante. Então ele diz, se você não puder oferecer nenhum animalzinho, do mais barato que se oferece, não tem problema. Ofereça uma porção de farinha da sua colheita. E ele diz, pegue mais ou menos 1 quilo dessa farinha, não coloque óleo e ofereça a Deus como oferta queimada. Interessante que a oferta pelo pecado, ela não poderia ser consumida, nem pelo sacerdote, nem pela família. A oferta pelo pecado, ela deveria ser toda queimada, oferecida no altar, queimada. E aí no capítulo 6 do Levítico, vem falando de algum dos pecados que poderiam ser pagos pelas ofertas. E aí ele elucida vários casos, não é? E diz, e outros casos semelhantes. Por exemplo, a pessoa que mentiu como testemunha, a pessoa que furtou alguma coisa, a pessoa que achou alguma coisa e achando o dono não devolveu, a pessoa que são vários casozinhos ali. Você vê, eu acabei de ler, a minha memória não está lá muito boa não. E aí ele diz, a pessoa deve restituir o valor que ela deve. Por exemplo, se ela pegou a capa da pessoa em garantia de um empréstimo e depois não devolveu, então o texto bíblico disse, lembre-se que nós estamos organizando uma sociedade nova. Então essas leis, elas são totalmente, não são novas, porque eles já conheciam da tradição oral, mas são novas porque está se instituindo uma nova nação. Entende? E Deus, ele fala do rigor dessa lei. Se alguém cometer, por exemplo, essas faltas,
você deve restituir o proprietário e ainda pagar 1/5 como pena. Por exemplo, se eu peguei para guardar, vamos supor, R$100. Peguei para guardar. Peguei em confiança de alguém. E aí depois não devolvi. Então esse alguém vai me levar ao sacerdote, vai denunciar o meu crime. E aí eu tenho que devolver os R$100 mais 1/5. Vamos falar sobre 1/5. O que é 1/5? Aqui no Brasil, e pode ser que alguém esteja me ouvindo em outro país, que pretensão a minha, né? Aqui no Brasil nós temos um ditado obsoleto já. Os antigos diziam: vá para o quinto dos infernos. O que é quinto dos infernos? Quinto dos infernos é o imposto que o rei tinha direito. Tanto o rei na época de Israel, como o rei na época dos descobridores. Então, nosso rei Dom João de Portugal impunha sobre o Brasil 1/5, não é? E os brasileiros, quando ia pagar isso, ficava revoltado, porque era um dinheiro que ia e nunca voltava. 1/5. Então, se a gente trocar, para facilitar o seu entendimento, o que é 1/5? Então, supomos, eu peguei R$100 de alguém para guardar. Ou vamos supor que eu tenha furtado R$100 de alguém. Então, aí eu confessei e vou devolver. Então, eu devolvo os R$100, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Vezes 2, 100. Tá bom? Entendeu? R$100. E aí, eu devolvo R$100 mais 1/5. Tá vendo? 1/5 significa 20% do valor. Entendeu? Então, 1/5 é 20% sobre a dívida. Não é interessante? Ah, que saudade das épocas de Dom João. Ah, se eu pagasse apenas 1/5. Ai, que saudade do quinto dos infernos. Porque hoje nós estamos pagando supondo a gente, os antigos pagavam 1/5. Quer dizer, ele pagava dois pedacinhos de 10, 20%. Hoje nós estamos pagando 2 pedacinhos de 10,5. Nós estamos pagando 50% de juros, ou direto para a Caixa Federal, ou através de impostos em cascatas. Não é triste? É triste, mas é a realidade. Voltando ao tema central. Todo o ritual do santuário apontava para Cristo. A oferta que o pecador oferecia, ela simbolizava Cristo, porque o pecador confessava o seu pecado sobre a oferta. E a oferta era
queimada no altar, toda ela. Toda a oferta pelo pecado era queimada toda. A oferta que pertencia ao sacerdote e aos levitas, aos filhos de Levi, era outro tipo de oferta. Era a oferta de paz, a oferta de gratidão. Dessa, por exemplo, o ofertante trazia, vamos supor, uma bacia de farinha. O sacerdote pegava um punhado e jogava no fogo, e o restante ele poderia consumir, tanto o sacerdote quanto sua família. Ficou alguma dúvida? Muitas, né? Coloque aí nos comentários. Ou então, se eu cometi algum deslize, coloque também. Eu estou aqui como servo de Deus. O servo de Deus está sempre pronto a aprender. A gente ensina de vez em quando, mas a gente precisa estar sempre aprendendo. Então, meu objetivo é que de algum modo você aprenda também com a gente. Dê o seu like, gostei. Se inscreva no canal, se você não faz parte da minha legião de pessoas inscritas, obrigado por tantos inscritos. Mas se inscreva, dê o seu joinha assim, o seu likezinho, compartilha e tenha paz. A paz de Deus, a paz que Jesus veio trazer ao mundo, não é? A oração modelo diz: Pai nosso que estás no céu, santo seja o teu nome, venha-nos o teu reino. É esse reino, é a presença de Jesus em nós. Seja feito a tua vontade, e a tua vontade está delineada na Bíblia. Aqui na terra, como ela é feita no céu. Dê-nos o pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, como a gente perdoa aqueles que nos devem. Não nos deixe cair na tentação de pecar. E livra-nos de todo o mal, porque teu, ó vigia das pessoas, é o reino, o poder e a glória eterna. Amém.